nós ouvimos um refrãozinho dizendo assim: completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa vontade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Nós, seres humanos, somos uma obra de Deus. Somos criaturas de Deus. E Deus precisa completar a sua obra em nós. Mas para que Ele complete a obra em nós precisamos deixar. Nós precisamos abrir o nosso coração para que Ele possa fazer a obra ser completada. Por isso que nós, seres humanos, precisamos cuidar da natureza a todo custo. Por isso que nós, seres humanos, defendemos a vida a todo custo. Por isso que nós, católicos apostólicos romanos, não podemos aceitar o aborto em momento algum da vida. De jeito nenhum. Porque somos obras, não nossas, mas obras de Deus. E eu sempre digo, né? No ventre da mãe não está meia alma, está a alma inteira. Nós somos uma alma inteira, não existe meia alma aqui. E nós somos exclusivos para Deus. Então, se nós estamos passando por alguma tribulação, se nós estamos passando por alguma dificuldade, se nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, deixa Deus entrar no seu coração e deixa Deus completar a obra. Nós precisamos permitir que Deus faça parte da nossa vida, senão a gente vai viver as coisas do mundo. E as coisas do mundo vai fazer como aquela passagem do filho pródigo, né? Ele pegou tudo do pai, gastou, torrou com jogo, bebida, prostituição e depois voltou. E Cristo, Deus, o acolheu. Não perguntou o que ele fez de errado. Mas nós não podemos fazer esta parábola do filho pródigo. Somos nós muitas vezes que não ouvimos os conselhos dos nossos pais, que não ouvimos os conselhos das nossas mães, que não vemos que as coisas que muitas vezes a gente pratica não é coisa do bem, é coisa do mal. E a gente vai entrando numa rede, né? E a gente vai ficando preso a essa rede. Digo uma coisa: tem pessoas que estão presas, estão mais livres do que aquelas que estão soltas. Tem pessoas que estão soltas, estão mais presas do que aquela que está presa. Porque o que nos deixa preso é a nossa liberdade, é a nossa consciência. Posso até ser preso inconscientemente, ou sem ter devido nada. Vou pagar por um erro do outro. Posso ficar na cadeia 20, 40 anos. Mas muitos estão soltos, estão mais presos do que nós. Não pode nem sair na rua. Não pode conversar com ninguém. Não tem liberdade de chegar próximo de ninguém. É mais preso do que aquele que está preso. E aquele que está preso não pode conversar, tem as visitas, né? Então fiquemos atentos a isso, né? Nós precisamos ser livres. O Evangelho de hoje vai nos ensinar a rezar o Pai Nosso, né? Então, quando rezar, dizei: Pai, santificado seja o seu nome. Santificado seja o nome de Deus. Quem realiza o milagre é Deus. Quem realiza a cura é Deus. Né? Deus. Não somos nós. Agora, eu posso ter o dom de impor as mãos e rezar pela pessoa, mas é um dom que Deus me deu. Se esse dom for usado de uma maneira errada, Deus tira. Se você tiver o dom da palestra ou da pregação, se você estiver fazendo por bens próprios, Deus tira. Mas não tenha dúvida que tira. Tudo que não é de Deus acaba. Que prenda a minha língua no céu da boca, se de dia eu me esquecer. Que prenda o céu da língua na minha boca, se de dia eu te esquecer. Eu não posso esquecer daquele que é o maior. Achei tão bonito ontem o Padre Luciano colocando, né? A parte humana e a parte de Deus. Nós somos humanos. Deus é o Todo-Poderoso. É Ele que nos carrega, é Ele que nos leva. Depois, continua o Evangelho dizendo: dai-nos a cada dia o pão que precisamos.
Gente, a gente estudou, a gente se formou, a gente conseguiu construir alguma coisa, ótimo, parabéns. Você merece um carro importado, merece viajar, merece ter uma casa boa, merece tudo, porque você se esforçou. Mas a gente não pode esquecer que nós precisamos do pão de cada dia. Que tudo aquilo que conquistamos não é nosso. Não é nosso. E não é de ninguém. Porque vai morrer, e quem morre não morre no caixão, né? Não tem jeito. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos todos os que nossos devedores. Então, Deus perdoa o nosso pecado, mas também tem que perdoar as pessoas. Às vezes ele traz uma mágoa lá de trás, né? Vai trazendo aquela mágoa, aquela coisa ruim. Não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Se nós estivermos com Deus, Ele vai tirar a gente da tentação. Ele vai arrancar a gente de pegar, ficar olhando coisa erótica na internet. A droga não é só a bebida, a droga não é só a maconha, a droga não é só o crack. A droga é também quando a gente fica olhando coisas que não deve olhar. A droga também é aquilo que nos prende e que a gente gasta energia com aquilo que não deve gastar. Então eu preciso gastar energia com coisa boa, eu preciso ler um bom livro, eu preciso estudar, eu preciso crescer na vida, porque eu não vou ter o pai e a mãe o resto da vida. Uma hora morre. E aí como que fica a nossa vida? O pai e a mãe têm que dar condições do filho crescer na vida. E nós como filho temos que aproveitar isso. E se não aproveitamos, perdemos a oportunidade de ser feliz. E olha que o tempo passa muito rápido. Eu não sei se eu gostei, mas eu achei muito interessante um vídeo de um japonês que mostra o nascimento, depois mostra ele criança e ele vai mostrando. Eu não sei se eu gostei. Se eu não gostei, eu vou postar nos coordenadores, vou achar. Mas é muito interessante, mostra até. Mas é muito rápido. A gente olhando aquele vídeo, a gente vê a gente quando era bebezinho. Aí a criança, aí ajuda os pais, aí começa a trabalhar, estuda, depois começa a ficar velhinho, depois mostra o japonesinho na cama, mostra ele correndo. É rápido, rápido. Então nós temos que ficar atentos, porque o mundo não para. O mundo não para de girar e a vida da gente não para de ser rápida. Parece que quanto mais a gente tem loucura para ter 18 anos para tirar carta, depois que tem 18 anos parece que a gente fica velho rapidinho. Fica torcendo por ter 18 anos, depois torce por ter parado para não ficar velho, né? É assim a vida. Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite aí, o que Jesus está querendo dizer? Olha, insista, ele vai bater, ele pode até abrir a porta xingando você, mas ele vai te atender, vai te dar mais do que você precisa. Isso Jesus está dizendo. Se você bater, eu vou abrir, se você chamar, eu vou atender, se você gritar, eu vou te ouvir. Olha aquela samaritana, né, querendo pegar nas vestes de Jesus, só de encostar a mão ela foi curada. Não é? Então, não é tão difícil, Deus está nos ensinando. Quantas vezes a gente vem na igreja só quando a gente está lá no fundo do poço e Deus nos acolhe? Mas é preciso chegar no fundo do poço para a gente lembrar de Deus? É preciso chegar no fundo do poço para a gente agradecer a Deus? E aí muitas vezes a gente recebe a graça de Deus, espera um bocadinho, daqui a pouco não volta mais. Esqueceu que Deus fez aquilo que você pediu, porque Deus nos atende. Então bate na porta, né? Mesmo que o outro não se levante para dar-nos porque é o seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, e daí vai dizer, né? Pede um peixe, você vai dar uma cobra? Pai não vai fazer isso. Tem uns que são, mas que não são pai de verdade, né? Pede um ovo, você dá um escorpião na hora.
se nós que somos pecadores somos amáveis com os nossos filhos, imaginou Deus que está no céu, não vai deixar para nós o Espírito Santo. Então que nós possamos pedir a força do Espírito Santo, para que a gente haja em nome de Jesus. O problema é que muitas vezes a gente começa a agir em nosso nome. Eu realizo um milagre, venha correndo para cá. Cuidado. Da mesma forma que Ele dá, da mesma forma que Ele tira. O dom é dado e cada um tem o seu dom. Mas se eu uso o dom, sabendo que é Deus que me deu, e faço as coisas em nome de Deus, sei que o milagre não sou eu que realizo, é Deus que realiza. Mas se eu começo a me achar, aí é perigoso. Aí é muito perigoso. Aí a gente também se perde, mesmo falando das coisas de Deus. Estava ouvindo hoje uma outra senhora falando, tem hora que eu paro para prestar atenção, e ela estava dizendo sobre os rituais. Ela dizia assim: na igreja nós temos certos rituais que nós temos que fazer, e às vezes a gente até celebra bem, às vezes até a gente canta bem, às vezes até o padre fala bem, às vezes a gente consegue fazer as coisas perfeitamente, mas às vezes não acontecem as coisas porque não é feito com o coração. O ritual é importante, mas é preciso vir do coração, e aí as coisas acontecem. Deus se revela aos mais humildes, Deus se revela aos mais simples, Deus se revela àquele que tem o coração manso e puro. Isso não está dizendo a questão financeira, a posição social, mas Deus se revela naquele coração que é puro. Então peçamos a Deus um coração puro e manso, para que possamos ser realmente servidores de Deus.